A semana passada a gente finalizou com a pintura do tanque, das rodas. As rodas hoje cedo eu já levei para o Seik fazer a montagem juntamente com os pneus. E provavelmente em um dia ou dois a gente vai buscar tudo de volta. Agora a gente tem a oportunidade de começar a fazer a montagem de tudo aquilo que a gente desmontou. Como a gente já fez toda a parte de freio, já está tudo preparado, a gente já deixou tudo perfeito para receber o tanque de combustível. No entanto, a gente tem pequenos detalhes aí que tornam esse Fusquinha, como eu já disse nos vídeos anteriores, cada vez mais único, e a gente vai mostrar isso para vocês agora. Bom, eu estava conversando aqui com a Bianca, e no nosso projeto com o Leandro, ele já providenciou lá com o Wagner da Flexpress uns 6 ou 7 metros de mangueira para que a gente passasse por dentro do carro, descartando o uso da tubulação de combustível original, porque provavelmente está bastante enferrujada, provavelmente a gente tem uma série de obstáculos, talvez esteja até entupida, isso por que não dizer furada. Então, a princípio, numa situação dessa, eu gosto de fazer a mesma coisa que a gente já fez em vários Fusquinhas célebres aí, entre eles o próprio Quindim, a Ratoeira 66, a Ratoeira 78, Bola de Fogo. Todos esses Fusquinhas aí com pedigree, eles passaram por essa atualização de usar uma mangueira por dentro do carro, tá? Então, ainda que eu tenha isso quase como uma regra, eu tenho aqui alguns sinais que me fazem parar e pensar se de repente aqui a gente não pode tentar, pelo menos tentar uma exceção. Eu nem conversei com o Leandro a respeito, mas eu vou tentar mostrar para vocês todos os detalhes. Bom, a primeira coisa, esse daqui é o cabo do afogador, tá? É muito raro você ver um cabo do afogador original funcionando. Pô, Tonela, como é que você sabe que é original? Esse carro deve estar parado aí há mais de 10 ou 15 anos, a gente não tem ideia exatamente. E certamente é uma coisa que hoje, quem troca o cabo do afogador é porque é alguma questão de ir num domingo de manhã num estacionamento no shopping e ficar mostrando para outros que estão lá, sem ter o que fazer da vida. Tá? Normalmente no mundo real, quando esse cabo aqui trava, é o momento que você esquece. E ele trava justamente, não é que ele quebra, ele trava, justamente porque é uma coisa que ninguém usa. Tá? Então é por isso que ele trava. Ainda que se o meu Fusca vermelho ele tem esse cabo travado, eu nunca vou trocar, porque não justifica o trabalho que você tem de trocar o cabo simplesmente pelo pouco ou nenhum resultado que você pode ter com ele. Tá? E por outro lado, não significa que eu queira mutilar qualquer Fusquinha que tenha um funcionando. Muito pelo contrário, eu acho que isso daqui é uma exceção que precisa ser preservada. Mas para que ela seja preservada, eu não tenho aquela liberdade que a gente tem nos outros Fusquinhas de simplesmente cortar o cabo ou desmontar o cabo aqui para poder aproveitar ali a passagem que existe na parede. É conhecido como parede de fogo, ainda que não esteja dividindo o motor, ou cangalha, tá? Aquela parte da lataria, aproveitar aquele furinho por onde passa o cabo do afogador para passar a nova mangueira de combustível. Então, contrariando até a minha lógica, que eu já apliquei em alguns casos, lembrando que esse é o único que eu vou me sentir à vontade para tentar o plano B, tá? Por quê? Porque eu vou andar com o carro aqui perto de casa, no momento que a gente conseguir ressuscitar, que ele acordar, a gente vai dar umas voltas por aqui, depois eu vou trocar o filtro de combustível. Se eu perceber alguma irregularidade, a gente aborta esse projeto de manter esse caninho, mesmo porque eu não sei se de repente ele não está furado dentro do túnel, que a gente pode ter um problema mais sério ainda, tá? Mas sim, eu prefiro tentar reativar ele. Então o que eu vou fazer? Antes de montar a mangueira, porque não faz sentido nenhum, eu vou jogar praticamente, olha a sujeira que sai aqui, ó. Vou jogar praticamente um tubo de WM dentro dele. A Bianca vai lá atrás agora e ela vai me mostrar e vai me falar se tá saindo por ali, se tá borbulhando, alguma coisa assim. Tá saindo alguma coisa? Tá. Bom, meu compressor tá com 120 libras.
pressão máxima aqui nesse biquinho. Eu vou encaixar ele aqui e a gente vai tentar meio que à força soltar o máximo de sujeira possível. Só que no momento que eu for apertar aqui, a Bianca vai estar lá atrás mostrando para vocês. Bom, eu pedi para a Kátia vai jogar o ar ali pelo caninho. E eu vou segurar esse jornal para a gente tentar ter uma pequena amostra do tanto de... Pelo cheiro que a gente está sentindo aqui, já não sei se foi uma boa ideia, né, Bianca? É. Eu vou colocar o jornal ali só para a gente tentar coletar um pouco da sujeira. Faz uns 5 minutos já que a gente jogou o WM. Tomara que a gente não se molhe com essa porcaria. Afasta um pouco. Pode ficar... Isso, fica aí. Pode ir, cá. Vai. Pode parar. É menos até do que eu imaginava, uma coisa bem pior, tá? Ou seja, tudo tá se encaminhando para a gente pelo menos tentar arriscar a usar essa tubulação, tá? Porque não dá pra gente usar de forma radical nenhum procedimento. Não adianta falar, não, todo Fusquinha é velho, todo Fusquinha tem que trocar a tubulação de combustível. Normalmente o Fusquinha, quando fica parado, ela acaba enferrujando. Mas esse aqui não é um Fusquinha normal, esse daqui é um Fusquinha que ele está só dormindo, na verdade, mas a gente percebe que está tudo aqui em perfeito estado. Essa tubulação, por exemplo, no caso do Quindim, estava totalmente obstruída. Nas outras ratoeiras que a gente mexeu, a mesma coisa. Então eu vou partir para o plano B, vou jogar mais um pouco de WM, deixar de molho, jogar mais um pouco de ar. Enquanto isso a gente prepara o tanque. Bom, a gente deu mais uma dose de WM dentro do tubo ali. E como a gente não tem pressa, ele não vai ligar hoje mesmo, a gente vai começar a preparar o tanque. Vamos colocar tudo no lugar. Depois eu vou jogar mais um pouco de ar. E eu vou usar um filtro um pouco diferente do modelo de filtro original. Um filtro com maior volume. Um filtro que na verdade ele é uma entrada de 7 mm. A gente está com uma mangueira de 1/4 aqui. Vai encaixar perfeitamente. Um filtro que foi usado nos Fiat com injeção monoponto, tá? É um filtro que ele tem é um pouco mais eficiente do que o normal. E qual que é a pior coisa que pode acontecer? A gente fracassar na nossa tentativa, ou seja, esse tubo vazar, esse tubo entupir de alguma forma e a gente ser obrigado a passar mangueira. Mas eu tenho certeza que o Leandro vai gostar da nossa abordagem aí para tentar colocar um meio termo aí entre a montagem da mangueira de uma forma mais radical, ou então a gente fazer em 2 etapas. Eu acredito que ele vai aprovar. Então eu vou instalar 2 coisas agora. Primeiro, a saída do tanque de combustível, claro, uma saída nova que a gente comprou, e a boia do tanque, que está dentro daquela caixa azul ali. Então eu vou começar instalando a saída do tanque de combustível. A única coisa que eu faço, eu coloco a juntinha de papel aqui, porque a vedação tem que ser entre o caninho, tá? E não entre essa parte rosqueada. Então eu vou montar dessa forma. Tonela, para onde que você vai montar a saída? Eu vou tentar montar a saída dessa forma, porque o caninho lá ele está mais ou menos na mesma posição. Então a mangueira vai fazer uma meia-lua assim. Como eu estou usando uma mangueira de 1/4 numa tubulação teoricamente de 5 mm, a mangueira de 1/4 ela seria equivalente a 7 mm, eu vou usar braçadeiras em todas as conexões. Bom, a Bianca teve que segurar o tanque enquanto eu montava a segunda braçadeira. Agora é tranquilo, agora é só a gente assentar o tanque e prender as 4 presilhas dele para poder montar a boia. Pronto, o tanque já está preso, agora é só colocar a boia. Tá, e a troca da boia é bastante simples. Essa boia em particular tem uma vantagem porque ela veio com essa juntinha aqui.
Às vezes você vai comprar uma boia de umas marcas mais conhecidas, ela vem sem a junta e você depende da boa vontade do vendedor ali da Autopeças para te conseguir a junta, tá? E você ainda paga separado pela junta. Dessa vez está tudo junto, aqui veio tudo lacradinho no saco, então por isso que eu tenho a certeza e eu posso garantir que é. Aqui tem um furinho que é diferente, tá? Então esse cortinho aqui ele vai ficar voltado para frente. Ela só encaixa em uma posição, para não ter perigo dela encaixar ao contrário. A boia vem desmontada para a caixinha ser menor do que o necessário. Você monta dessa forma, coloca por aqui, levanta, e agora é só vir com os parafusos. Tanque no lugar, boia nova com a tampinha antiga, já que a gente tem condições, fica mais bonito. Você tem uma boia sem vazamento, uma boia mais confiável, tá? Mas mantendo a estética original, o que é bem interessante aqui. Mesma coisa que o cabo do acelerador, do afogador. Se você tem, respeite o funcionamento e mantenha. Aqui a gente tem a tampinha, a gente vai manter. Que não faria sentido a gente tá com uma dessa de plástico e numa feira de Zé Frizinho pagar R$150 só por uma tampinha dessa, tá? De qualquer forma, a frente do Fusquinha aqui tá bem agradável. Uma coisa que a gente esqueceu de comprar foi a tampa do tanque, que não tem problema, porque a gente não vai ligar, não vai nem pôr gasolina nele agora. E chegou o momento de a gente começar a trabalhar no próprio motorzinho dele. Bom, o motor tá como a gente deixou no dia que eu tirei as latas. Vazamento pelo radiador de óleo, a gente vai ter que trocar isso. As borrachinhas, os retentores. Desse lado é típico do vazamento do radiador de óleo. Esse lado está absolutamente sujo, esse daqui está seco, tá? Não tirei as velas ainda. Eu tenho uma impressão, mas não é uma certeza, de que essas velas foram trocadas pouco tempo antes do Fusquinha parar, porque a gente percebe o douradinho aqui da galvanização ainda em perfeito estado, o que não acontece quando a vela já rodou algum tempo. Então o que a gente vai fazer, até para facilitar a nossa troca das borrachinhas do radiador de óleo, eu e a Bianca, a gente vai dar uma boa lavada aqui na casa de máquinas. Ontem a gente terminou o dia jogando um jato de água sob pressão aqui em todo o motor do 68. E hoje de manhã, enquanto a Bianca estava na escola, as peças já tinham secado. O que eu fiz? Eu tirei o radiador de óleo, que estava com muita incrustação por fora, muita sujeira por conta do vazamento ali. Ele estava praticamente obstruído ali na passagem do ar. Internamente ele estava perfeito, mas na passagem do ar ele estava obstruído. O que eu fiz? Aproveitei e coloquei ele no banho da NASA, coloquei o carburador também já no banho da NASA para a gente ganhar tempo. Tirei as velas, tá? As velas me enganaram, elas não estavam tão novas quanto elas aparentavam, então eu já descartei a possibilidade de mantê-las aí no lugar. E agora eu vou mostrar como é que ficou. Ah, e outra coisa, a Bianca pode mostrar a bacia ali embaixo. Eu coloquei o óleo já para escoar, e ele saiu muito devagar, tá? Não tirei a peneirinha, teria tirado já se ele tivesse saído num ritmo melhor, mas eu prefiro tirar com a Bianca podendo mostrar, para a gente ver o real estado que o motor possa estar por dentro. Mas enfim, antes dessa etapa, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o estado do radiador, como que o radiador de óleo ficou, e o carburador. Bom, o radiador, depois de 1 hora no banho da NASA, que é o Alan que me fornece, tá? Que é fantástico esse produto. Não aconselho o uso rotineiro, porque é um produto muito tóxico, muito corrosivo, e você tem que tomar uma série de cuidados aí para poder usar. Você tem que dar o descarte correto no produto, mas enfim, ele ficou de molho ali no banho da NASA e ficou limpo. Agora vamos ver o carburador. O carburador ele já ficou um pouquinho no banho da NASA, mas eu percebi que ele já tá, ele tem, além de muita sujeira aqui dentro, o eixo da borboleta ele tá
prendendo de alguma forma, tá? Provavelmente todos os anos que o carro ficou parado, a borboleta acabou travando numa posição. E o que acontece? Depois de um tempo no banho da NASA, ele acabou soltando um pouco. Mas a grande questão é que aqui a gente tem duas buchas de PU, tá? Duas buchas de um plastiquinho branco. Às vezes aparece, o Alan mostra quando ele está fazendo o vídeo. E qual que é a ideia das buchas de PU? É dar uma maior facilidade na fabricação do carburador, porque a bucha ela é flexível, ela se molda numa possível imperfeição entre essa bucha e essa daqui, tá? Se alguns carburadores, mesmo que de fábrica, que usam buchas de bronze sinterizado, de latão e assim por diante, é um serviço um pouco mais de precisão, que o cara precisa enfiar aqui um alargador ou alguma coisa assim, tá? Então qual que é a desvantagem aqui? Como esse daqui ele tem buchas de PU, quando você tem que usar o banho da NASA, ele amolece as buchas, e ele amolece meio que derretendo as buchas ali, e provavelmente a gente acaba com isso perdendo a vedação. Então eu somei essa borboleta particularmente um pouco travada, lembrando que eu estou falando que agora ela está praticamente solta, tá? Eu somei esse detalhe com o detalhe de toda a sujeira nele, e eu lembrei que o Alan tem lá na AJ umas carcaças muito bonitas, e eu dei a sugestão pro Leandro. Eu falei, pô, em vez da gente ficar tentando fazer milagre nesse daqui, tá? Que ainda assim seria possível provavelmente colocar ele para funcionar, mas a esfera tá travada aqui dentro também. Isso daí a gente deixa a cargo do Alan. O fato é que o Alan não vai fazer esse pro 68, ele vai trazer um carburador muito mais, vamos dizer assim, especial para esse Fusquinha, que pra gente também é muito especial. Chegou então o momento da gente começar a montagem do motor, e eu vou começar pelo radiador de óleo. Eu estou fazendo na ordem que me pareceu mais racional. Coloquei o radiador de óleo, depois as duas latas superiores dos cilindros. Já coloquei os dois parafusinhos aqui, ó, que eu já tinha deixado eles também no banho da NASA para eles ficarem limpos. Lembrando que eu tenho aqui a opção de usar todo o parafuso novo, mas eu acho, mas aí é uma questão pessoal, nem conversei com o Leandro, que não combinaria com esse Fusquinha. Eu acho legal as latas estarem novinhas assim, mas os parafusinhos ali estarem com a aparência de antigos, mas pelo menos limpos, né? Agora eu vou colocar a chapa traseira ali. Não, antes disso, eu lembrei porque que eu coloquei essa primeiro, porque eu tenho que apertar aquela chapa que passa por baixo do cilindro, que faz assim, e se eu tiver colocado aquela vai ser um pouco mais difícil. Então agora eu vou colocar dois parafusos ali e dois ali. Já apertei dois ali, dois desse lado. Bianca, mostra desse lado que fica mais fácil talvez localizar. Ó, um tá aqui e o outro tá escondidinho ali. Então são parafusinhos que ficam escondidos, mas depois que você tá com essa chapa no lugar, é muito difícil você apertar, e você acaba o quê? Pegando o atalho e desistindo. Aqui vale a pena a gente dar uma explicação, porque essa chapa tá na configuração original. Furinho maior, cabo do acelerador. Furinho menor, cabo do afogador. Como esse daqui funciona, a gente respeita isso muito, a gente vai deixar ele por aqui. Se não funcionasse, claro que eu teria arrancado tudo. Mas esse aqui funciona. O que depender da gente, ele vai continuar funcionando. Qualquer coisa que você deixar de encaixar, no caso os cabos em particular, você conseguiria passar depois que você entrasse embaixo do carro. Mas se você não encaixar alguma aba de alguma chapa corretamente, você não vai conseguir encaixar as outras da mesma forma. Então aqui a gente vai com cuidado para montar conforme a ideia original.
A Bianca está dando uma panorâmica aí e eu estou muito feliz com o resultado estético. Para mim está excelente, está combinando muito com o Fusquinha. Então agora o que a gente pode montar? Falta montar a chapa que vem aqui na frente da polia, o coletor de admissão, e para que a gente possa montar a capa da ventoinha propriamente dita. O mesmo anelzinho novo que vocês estão vendo aí, que serve como uma junta, tá do outro lado. E agora a gente consegue descer o coletor de admissão aqui. Como tudo nesse Fusquinha, sem pressa, com muito carinho, para que tudo se encaixe perfeitamente. Eu só coloquei as porcas aí na posição, mas o coletor não está apertado. E por um motivo muito simples. A primeira parte que você tem que apertar é aqui, ó. Na parte do... Opa, eu não tinha nem visto a junta velha. Na parte do pré-aquecimento. Tá? Então agora a gente colocou a junta. Agora sim, se tiver rosca aqui na parte do escapamento, você pode rosquear 2 parafusos M6. Tonela, não tem rosca. Você pode colocar uma porca por baixo e um parafuso um pouco mais comprido. Isso é o que a gente vai fazer aqui dos dois lados. 2 parafusos desse lado, 2 do outro lado. As roscas do escapamento estavam incrivelmente perfeitas. Então agora sim a gente pode dar o aperto final aqui no coletor. Eu já comentei algumas vezes desse coletor de admissão. Eu acho que ainda que o acesso aos parafusos, às porcas, seja relativamente fácil, é o que você corre mais risco aí de cometer uma falha catastrófica, ou seja, de quebrar o prisioneiro se você colocar excesso de aperto. Então a minha ideia e a minha estratégia é sempre primeiro apertar aqui, porque aí você posiciona o coletor. Consigo girar essa porca um pouco, tá? E o limite do que é pouco para você é o bom senso, porque quem vai dar pressão no coletor é a porca aqui que está próxima ao cilindro número 1, porque aí ela vai apertar esse, como se fosse essa, não é braçadeira, né? Esse suporte aí que pressiona a boca do coletor naquele anel de metal do cabeçote. Aqui também, esse onde eu tô com o dedo, do cilindro número 4, é o mais difícil de ser apertado. Você tem que usar uma chave mais ou menos parecida com essa, tá? E o aperto que você vai dando é quase que milimétrico. A gente vira bem pouquinho a cada movimento, tá? Então primeiro esse lado, porque é o lado que mesmo sem pressão já é difícil de você apertar. Se você resolver que você vai apertar e colocar pressão aqui como último lugar, tua chave não vai girar nunca. Agora que ele já está mais ou menos apertado, sem excesso, eu prefiro que daqui a pouco você perceba o coletor solto, tá? E uma marcha lenta instável, alguma coisa assim, uma progressão péssima, significa que você tem uma entrada de ar falso ali porque você apertou pouco, do que simplesmente que você está fazendo esse movimento que eu estou fazendo aqui, dali a pouco você ouvir um estalo, tá? E a chave girar livremente, tá? Esse eu acho que é o pior pesadelo quando você estiver montando um coletor desse tipo. Então é melhor você pecar por menos do que pelo excesso. Bom, aqui já está apertado o coletor, a gente não precisa mais se preocupar com essa parte. Eu vou montar agora essa chapa que fica aqui na frente da polia. Depois que a gente montou o coletor, eu percebi que isso daqui estava muito sujo, o bocal de abastecimento. Tentei soltar ele com aquela chave especial, não consegui, tá? Então, como a gente não tem muita pressa, o que eu vou fazer? Eu vou ter que dar 2 passos para trás, vou soltar esse suporte inteiro e vou colocar ele no banho da NASA. Pelo menos eu não tenho a pretensão de soltar essa peça dessa, porque isso daqui não é necessário. Mas pelo menos eu quero manter isso daqui mais limpo, para na hora do abastecimento com óleo novo a gente ter menos borra aí. Essa daqui é uma que dá pra gente remover a peça e tirar. Por enquanto a gente vai deixar essa peça assim, a gente não vai tirar por enquanto. E eu vou colocar isso aqui lá no banho da NASA. Bom, banho da NASA é uma coisa bem selvagem mesmo. Menos de 5 minutos, ó. A superfície já está
ficando totalmente limpa. Mas a gente não tem pressa, a gente vai deixar aqui. Essa latinha também estava muito suja de óleo e eu acabei deixando ela aqui dentro também. Então enquanto o banho da NASA está agindo aí na peça, eu vou mostrar só, vou colocar o óleo ali no galão da reciclagem, só para vocês verem o óleo que saiu do motor do 68. Tô aqui embaixo, agora vou soltar a peneirinha, que é como a gente tinha combinado. Eu esperei a Bianca para a gente poder matar essa curiosidade juntos. Que bela surpresa, hein? Pelo menos na nossa lembrança, a peneirinha do quindim estava bem mais suja do que essa daqui. Tá? E o óleo, ele na verdade demorou para escoar por causa de toda essa borra que está grudada aqui embaixo. Deixa eu... Afasta um pouco, Bianca. Essa peneirinha, claro, que a gente vai descartar, né? Pronto, então aqui está o motivo exato da demora no escoamento do óleo, ó. Ó, uma cena rara da gente ver, a gente só viu isso ou algo parecido com isso no quindim, tá? Anos e anos aqui na verdade décadas provavelmente. O cheiro não tem nada de errado, tá? Ao contrário de uma gasolina quando tá corrompida, que você sente aquele cheiro pavoroso que fica na mão, isso daqui não tem um cheiro muito agressivo não. Bom, então isso daqui também vai pro banho da NASA, porque eu acredito que é uma tampinha do cárter boa, tá? A gente vai ter condições de usar a mesma. E eu vou aproveitar, já que a gente está aqui embaixo, Bianca, eu já vou fazer uma coisa. A gente já vai arrancar os dois eixos de balancins e as tampas de válvula para descarbonizar também. Cuidado! O meu Fusca vermelho, quando eu comprei, incrivelmente estava muito pior do que isso. E quando eu digo muito pior, quanto pior, Tonela? 10 vezes pior. Então, 10 vezes pior do que isso. A tampa aqui por dentro, ó, tinha 2 centímetros de borra e que eu tive muito trabalho para limpar. Na época a gente não tinha amigos como o pessoal da Retífica Pirajussara, não tinha o Alan para vir com o banho da NASA. Então a gente sofria na base do óleo diesel, gasolina, thinner, querosene, qualquer coisa que aparecesse na nossa frente. Bom, aqui a gente deixou mais ou menos uns 20 minutos. Já está completamente diferente do que no momento que a gente submergiu a peça. E eu vou finalizar agora, tirando essa sujeira que está aqui embaixo. Depois é só dar uma enxaguada com água e esperar secar. E aí a gente vai colocar então, mostra aqui, Bianca. Eu vou colocar os eixos de balancins aqui dentro, vou limpar, vou colocar a tampinha do cárter, vou aproveitar todo o banho da NASA. E as tampas de válvula também. Então isso daí vai demorar mais ou menos até amanhã. Amanhã cedo eu vou comprar as peças e quando a Bianca voltar da escola, a gente já vai começar a montagem. Provavelmente na parte da manhã, no período da manhã, eu vou já deixar isso daqui descarbonizado. A gente já mostrou isso várias vezes, tá? Então eu já vou descarbonizar isso daqui, montar e preparar para a gente colocar no motor. Assim, quando a Bianca chegar, a gente consegue fazer uma coisa mais produtiva e mais objetiva. Bom, Bianca, hoje de manhã, enquanto você estava na escola, eu descarbonizei os eixos de balancins, tá? Desentupi todas as passagens de óleo, deixei todos os parafusos de regulagem absolutamente livres, tá?
e os dois eixos estão prontinhos para serem montados. Aqui a gente tem um suporte quadrado, diferente dos que a gente já tinha apresentado anteriormente. A única coisa que eu estou respeitando aqui é a marca top voltada para a parte de cima. Dessa forma, o rasgo aqui, que normalmente ficaria montado para cima naquele que é desencontrado, ficou voltado para baixo, tá? Mas aqui tá, já está tudo pronto, limpinho para montagem. Tampa de válvulas foi descarbonizada, tá? Essa daí ficou a noite toda no banho da NASA, e agora teoricamente a gente já está pronto para fazer a montagem. Aqui está o bocal de abastecimento, tá? Que foi o melhor que a gente conseguiu. A Bianca vai mostrar por dentro, tá? E a gente optou por manter esse daqui. Essa ferrugem não é crítica de forma nenhuma, mesmo porque aqui vai ficar no vapor de óleo, tá bom? E eu também tomei a liberdade de não trocar essa peça, porque ela tá cumprindo a função dela perfeitamente. Então a gente pode ir lá agora e começar a montagem. Essa chapinha aqui é um defletor que fica embaixo do suporte do dínamo, e a gente tirou, e não tem como a gente não comentar a respeito de toda essa borra que tem aqui. É o mesmo estado da borra que estava aqui dentro desse suporte, tá? Hoje de manhã eu tirei essa chapinha, e aqui está a parte de baixo dela. Então existe um contraste grande entre a parte de cima e a parte de baixo, tá? A gente percebe que a parte de cima tem muito mais depósitos do que a parte de baixo. Agora, uma parte legal que a Bianca vai mostrar aqui dentro, tá? Ele tem menos depósitos ainda do que naquela chapinha defletora. Então aqui existe uma explicação muito evidente naquele livro que a gente já mostrou sobre princípios de lubrificação de motores. Se o motor ele não está trabalhando na temperatura ideal, ele está trabalhando numa temperatura mais fria que o recomendado, ele acaba criando esses depósitos, porque o óleo não consegue atingir a temperatura de autolimpeza. Então, o que isso tudo tem a ver com essa diferença nos depósitos? É muito simples. Ainda que o motor a gente encare como uma unidade de força, como um bloco, vamos dizer, do carro, cada parte do motor tem a sua própria temperatura, tá? Então aqui, por exemplo, a gente considera que, além da circulação de óleo ser nula praticamente nessa pequena chapinha defletora, a temperatura na parte de cima aqui acaba sendo menor, tá? E quando eu falo menor, significa que, por exemplo, a parte de baixo do motor pode estar a 105, 110 graus e o ar que está aqui na parte de cima pode estar a 90, tá? E essa pequena diferença de temperatura, mas que queima, vamos dizer, a gente de qualquer maneira, pode representar uma formação de depósitos igual aquela que a gente viu, considerando que aqui nesse suporte do dínamo a gente não tem uma circulação de óleo. Aqui embaixo, por outro lado, ainda que a gente não tenha uma circulação direta, a gente tem um óleo respingando todo o tempo aí. Então a gente chega a ficar feliz de perceber que vamos dizer assim, os depósitos dentro desse motor estão, a princípio, ou pelo menos na nossa avaliação primeira visual aí, eles estão relativamente controlados. Claro, o que a gente vai usar aqui? A gente vai usar a técnica recomendada por qualquer fabricante de óleo. O motor está parado há muito tempo. O que a gente vai fazer? A gente escoou o óleo. Eu vou usar o óleo. Por que você vai usar esse óleo, Tonela? Porque eu escolhi. Porque você precisa, em algum momento da sua vida, escolher alguma coisa. E eu escolhi usar esse óleo nesse momento. O óleo Rímula é o que eu vou usar, tá? Você, Tonela, eu não gosto desse. Usa outro óleo. A minha recomendação é para um óleo para motor diesel. Mas se você quer usar um óleo para motor a gasolina, usa um óleo para motor a gasolina, que vai ficar muito bom também. A grande questão, e da marca que você quiser, a grande questão é que você vai ter que fazer algumas trocas aí, porque nos primeiros quilômetros aí do motor ele vai soltar sim bastante sujeira, principalmente se o Leandro
dirigir o carro da forma que eu vou recomendar que ele dirija, fazendo trajetos relativamente de períodos aí de no mínimo 1 hora, em velocidades variando aí de 80, 90, 100 km por hora. Tá, isso daí vai colocar o óleo numa temperatura de autolimpeza e gradualmente, que é como precisa ser, ele vai soltando toda a sujeira. Se vocês acompanharam a gente lavando as peças ali, não é normal aquela quantidade de peças. Eu acabei com 10 litros do banho da NASA que o Alan trouxe para mim, e eu detonei os 10 litros, porque saiu muita coisa. Agora imagina, se o banho da NASA foi comprometido, imagina de repente você ter toda aquela sujeira que a gente conseguiu tirar ali, circulando pelo motor. E ali não é só borra, ali você tem produtos químicos aí que podem ocasionar uma corrosão, alguma coisa, como a gente já comentou naquele vídeo Princípios da Lubrificação de Motores, que eu fiz há algum tempo atrás. Se tudo correr bem, vai aparecer um link aqui em qualquer momento, tá? E então a nossa abordagem aqui sim vai ser colocar um óleo, no caso um Rímola, e eu vou recomendar ao Leandro que depois, entre 500 e 1000 quilômetros, ele faça uma nova troca aí, porque aí sim dá para considerar. O que eu vou considerar é que essa primeira carga de óleo a gente vai usar para limpar e para colocar em suspensão no óleo novo o resto do óleo velho, porque tem muito óleo velho ainda aí dentro do motor, grudado nos pistões, nas bielas, nas paredes dos cilindros. Esse daí não vai sair enquanto o motor não aquecer, não funcionar bem, tá? Então nos primeiros 500 ou 1000 quilômetros ele vai soltar e muita sujeira, tá? Então o que eu vou fazer agora a gente vai montar o suporte do dínamo para que a gente possa montar e regular as válvulas também. Bom, o suporte já está posicionado aqui, já apertei as 4 porcas M8. Agora eu estou colocando essa chapinha menor, coloquei os 3 parafusos desse lado e estou colocando os 3 aqui do outro lado. Na sequência, a gente já vai montar a capa da ventoinha, uma vez que não está faltando praticamente mais nada aqui no motor. A Bianca parou 5 minutos aí para me ajudar a colocar a capa da ventoinha, tá? Porque eu quis tomar bastante cuidado aí no momento de encaixar no radiador ali. Então agora falta prender essa abraçadeira que a gente não tinha prendido ainda, tá? E tem uma outra questão que eu acho que é bastante interessante também. Alguém pode até ter questionado por que eu não tirei o distribuidor até agora, sendo que eu já poderia ter deixado ele revisado e tudo mais. Mas foi por um motivo simples. Primeiro, porque eu não comprei o platinado e o condensador ainda, tá? A gente vai comprar provavelmente amanhã. E segundo, porque o distribuidor estando aí na posição, ele vai servir para mim como referencial e para uma coisa muito simples, que é a regulagem de válvulas, tá? Eu não preciso ter cabo de vela na posição para saber como é que eu vou regular válvulas. No primeiro vídeo que eu fiz de como você pode regular válvulas, que ainda que fosse num Fusca, você pode aplicar em qualquer carro que você tenha, que tenha distribuidor. É muito simples. Aponta o rotor para o cabo de vela do cilindro que você estiver regulando. E aí você vai lá e regula a admissão e escapamento. Vira o motor, no caso de um 4 cilindros, pouco importa seja um Fusca, seja um CHT. Vira o girabrequim em 180 graus e regula o próximo e assim por diante. Então aqui a gente está num nível diferente, a gente está sem os cabos de vela e a gente está sem a tampa de válvulas, sem a tampa do distribuidor. E mesmo assim a gente vai usar o distribuidor como referência. Por quê? Porque quem é a referência de fato não são os cabos de vela, não é a tampa do distribuidor, e sim a posição relativa do rotor. Então a Bianca vai mostrar por cima aqui agora. Aqui está a marca do cilindro número 1, tá? Então seria assim, 1, 4, 3 e 2. Então a gente está mais próximo do 3. Qual que é o 3? É o cilindro do lado esquerdo do fundo, mais próximo do câmbio. O que eu vou fazer aqui? Eu vou girar
dessa forma mais ou menos. Ele está mais ou menos aqui, ó, apontado 180 graus no distribuidor, ou seja, 360 graus no virabrequim. Ele está apontado para a posição virtual do cabo de vela do cilindro número 3. Então eu não vou mais mexer aqui, porque como eu sou uma pessoa preguiçosa, eu fui logo porque está mais perto. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar o eixo de balancins na posição e já vou regular a válvula de admissão e escapamento do cilindro número 3. Bom, acabei de regular válvula de escapamento 010, admissão 010. Agora eu vou girar o rotor para que ele aponte para a posição virtual do cilindro número 4 e vou fazer a mesma coisa. Ele vai girar no sentido anti-horário, porque o 3 está aqui e o 4 está aqui, tá? Não tem problema o sentido que você gira o motor ou a sequência que você regula, isso daí não muda absolutamente nada. O que tem que ser absoluto numa regulagem de válvulas de um motor 4 cilindros, cada cilindro que você for regular aqui embaixo tem que girar exatamente 180 graus, tá? Se for 6 cilindros, 120 graus, se for 8 cilindros, 90 graus e assim por diante. Bom, eu já regulei as válvulas dos 4 cilindros, já montei as tampas de válvulas, não existe segredo nenhum nessa parte, tá? Por isso que eu acabei não mostrando. Montei a peneirinha, a tampa do cárter aí na posição, e no momento que eu estava embaixo do carro eu lembrei que a gente tinha esquecido do pistãozinho, que está aqui na minha mão agora. A gente já fez a limpeza dele, ele está correndo livre dentro da carcaça do motor. E agora a última coisa que a gente vai fazer é montar o pistãozinho para poder completar com óleo. Chegou a hora agora da gente completar o cárter com óleo novo. Tá, aqui vão mais ou menos 2,5 litros, e eu digo mais ou menos porque se a gente colocar, por exemplo, 2 litros e der a partida no motor, ele vai funcionar perfeitamente. E pelo menos no primeiro instante, depois a gente pode... Depois que o óleo se espalhar por todas as galerias, a gente vai poder completar o nível com uma precisão que agora a gente não tem. Então a gente vai colocar mais ou menos 2,5 litros, tá? Mas provavelmente depois de 10 ou 15 minutos de funcionamento, é natural que esse nível abaixe um pouquinho, porque o óleo vai chegar no radiador, o óleo vai estar presente em todas as galerias e talvez a gente perca aí uns 300 ml. A gente está meio centímetro abaixo da marca do máximo. Provavelmente depois que o motor funcionar a gente vai conseguir colocar pelo menos mais meio litro. Eu coloquei em torno de 2,5 litros. Bom, então por hoje a gente vai ter que ficar por aqui. Agora eu vou ter que ir com a Bianca buscar as peças. A gente vai precisar ver se as rodas já foram montadas pelo Seik ali. E a gente vai também aguardar o Alan, que a qualquer momento ele vai aparecer aí para trazer pra gente o carburador. A cada momento que a Bianca pausa a filmagem para a gente adiantar um pouquinho o serviço, a gente comenta que a gente está bastante ansioso aí para a primeira partida. E para a gente tem sido bastante difícil conter a ansiedade, mas a gente vai ter que aguentar ainda algum tempo aí. Vocês certamente pelo menos mais uma semana. Semana que vem eu tenho quase que certeza que a gente vai pelo menos tentar dar a partida nesse Fusquinha. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até a semana que vem.